Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção, também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos em uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos. Eu iniciei algumas semanas atrás esta série de reflexões. No primeiro encontro fiz uma introdução geral e depois nós começamos a falar diretamente das cartas. Falamos acerca de Romanos, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, e nessa semana nós falamos acerca de Gálatas. Hoje eu quero fazer uma breve síntese, acerca do apóstolo Paulo. E acerca do apóstolo Paulo, é necessário nós falarmos que este apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo. Exatamente isso. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, que é um texto clássico que fala acerca da sua conversão. A Bíblia vai falar que ele teve um encontro com o Jesus Cristo. Ele saía de Jerusalém, estava indo para uma cidade chamada Damasco, e justamente nesse encontro ele teve aquilo que ele vai chamar lá na carta aos Filipenses de uma metanoia. Ele teve encontro com Jesus e ali começou a sua transformação. O seu modo de pensar foi transformado. Até aquela ocasião, o seu nome era Saulo. Saulo, alguns vão dizer, alguns estudiosos, que era em homenagem ao rei Saul, O apóstolo Paulo tinha esse nome para justamente homenagear o primeiro rei da nação de Israel. Pois bem, o texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que ele teve esse encontro com Jesus Cristo. E depois desse encontro, a Bíblia vai falar que ele permanece por 3 dias sem enxergar nada. Ele fica cego. E depois de 3 dias, Deus usa um homem chamado Ananias para que fosse orar por ele e assim ele voltar a enxergar e cumprir a sua missão como um apóstolo de Cristo. Esse mesmo Ananias foi aquele que batizou o apóstolo Paulo. Pois bem, para nós entendermos um pouquinho acerca de Paulo, é necessário nós falarmos, eu vou destacar algumas ideias. Primeiro, nós podemos conhecer Paulo ou através das páginas de Atos dos Apóstolos, ou nós podemos conhecer Paulo através das suas epístolas. São 2 maneiras para nós conhecermos acerca deste apóstolo chamado apóstolo dos gentios. Quando nós falamos dos textos citados em Atos, a segunda parte de Atos que vai falar sobre Paulo, nós temos um relato das suas viagens, nós temos um relato da sua prisão, mas nós não temos nada que fala acerca da sua morte. Na verdade, nós não temos textos bíblicos que vão dizer acerca de como foi a sua morte. O que a tradição cristã vai apontar é que este apóstolo Paulo, ele foi decapitado. Ele foi morto dessa forma, como também outros apóstolos que foram martirizados. Então nós temos esse momento da sua conversão, indo de Jerusalém para Damasco, ele ficando 3 dias sem enxergar nada, recebendo a oração de Ananias e voltando a enxergar, e assim cumpre a sua missão. Esse apóstolo Paulo, ele vai escrever cartas. Nós não temos grandes sermões do apóstolo Paulo. Ele não é conhecido pelos seus sermões. O que nós sabemos acerca de Paulo, nós sabemos através das suas cartas. São 13 ao todo. Ele vai escrever cartas a igrejas determinadas, como por exemplo, carta à igreja de Corinto, à igreja de Éfeso, à igreja de Colossos, assim outras cartas também. Temos uma carta que ele escreve para um grupo de igrejas chamado a carta aos Gálatas, e nós temos as cartas pastorais, como por exemplo a carta de Tito e a carta a Timóteo. Então nós temos esse conhecimento acerca do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ele serve de inspiração para grandes nomes da tradição cristã, para eles desenvolverem a sua teologia. Nós temos, por exemplo, o Santo Agostinho.
Agostinho de Hipona. Agostinho ele vai trazer todo o seu conceito soteriológico baseando-se naquilo que Paulo fala acerca da salvação pela fé. Então, esse Santo Agostinho ele vai fundar o seu pensamento acerca da salvação justamente se baseando na ideia de que nós somos salvos pela fé, algo que Paulo fala aos Romanos, que ele fala aos Gálatas, somos salvos pela fé e não pela prática da lei, as obras da lei, a lei de Moisés. Nós temos um outro exemplo como Martim Lutero, que é o grande pai da Reforma Protestante, aquele que trouxe as 5 solas, as chamadas 5 solas, e a sua primeira sola, chamada sola fide, ou seja, somente a fé. Ele vai formar este conceito de somos salvos pela fé, justamente se baseando na carta de Paulo aos Romanos. Então percebe que aquilo que Paulo escreve serviu muito naquela época da igreja primitiva, mas em todo o desenvolvimento do pensamento teológico cristão, nós passamos pelas ideias do apóstolo Paulo, tá certo? Bom, apóstolo Paulo, ele vai se destacar como o apóstolo dos gentios. Ele tem um pensamento no início diferente do pensamento de outros apóstolos, sobretudo Pedro. Nós temos o relato lá em Atos dos Apóstolos acerca do Concílio de Jerusalém, e a grande discussão do Concílio de Jerusalém era se para a pessoa ser cristã, ela necessariamente deveria passar por alguns rituais do judaísmo. Paulo vai dizer que não. Paulo vai dizer que nós não precisamos estar inseridos nos rituais do judaísmo, como por exemplo a circuncisão, que era algo obrigatório aos meninos nascidos com 9 dias, eram levados ao templo para passar pela circuncisão, e também aquilo que Paulo vai chamar de obrigações alimentares, aquilo que a lei de Moisés fala acerca de determinadas refeições, daquilo que pode e o que não pode. Paulo vai dizer que não é necessário observar esses fatores da lei de Moisés. O que ele vai falar acerca da lei é que essa lei, ela serve como uma regra moral para nós vivermos uma vida com padrão ético e moral segundo os princípios de Deus. Para nós entendermos mais sobre Paulo, é importante falar que Paulo, ele era fariseu. E como fariseu, percebe-se que o grupo dos fariseus, eles eram contrários aos saduceus. Fariseus eram aqueles que frequentavam, eram os fundadores da sinagoga. Eram aqueles que observavam a lei de forma escrita e também de forma oral. Paulo era um grande observador da lei. Nós temos relatos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, que vão dizer para nós que Paulo estudou aos pés de um dos maiores sábios daquela época, um rabino chamado Gamaliel. Então percebe que Paulo, ele era alguém observador da lei, era fariseu, né? A palavra fariseu significa separado, ele tinha esse conceito e ainda assim ele foi um dos grandes perseguidores da igreja antes da sua conversão. Atos, capítulo de número 7, quando vai trazer a narrativa do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, a Bíblia vai dizer que eles jogavam as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este Saulo era o apóstolo Paulo, que estava ali naquele momento, esteve ali naquele momento da morte do diácono Estevão. Bom, para nós finalizarmos, eu quero trazer 3 conceitos importantíssimos naquilo que se refere à doutrina de Paulo, aos pensamentos de Paulo. Primeiro, acerca da redenção. Paulo, quando fala da redenção, ele fala que nós estávamos totalmente divorciados da graça de Deus. E Paulo vai dizer que esse acesso a Deus, essa amizade com Deus, ela foi construída pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, o processo de salvação ocorre por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Somos salvos porque Cristo morreu por nós.
Então a redenção, o plano de salvação não está fundado na observação da lei. Porque se nós formos ser salvos pela observação da lei, ninguém é salvo, pois nós somos pecadores. Paulo vai dizer que a salvação, ela passa pelo sacrifício de Cristo. Cristo morre para nós sermos salvos, tá certo? Então salvação está relacionado a Cristo. Paulo fala da importância do batismo, isso também é fundamental. Paulo vai dizer que o judaísmo serviu até a vinda de Jesus Cristo e que depois disso nós não precisamos mais passar por processo de circuncisão. O povo judeu não é o povo eleito para ser salvo, apenas eles. Todos podem ser salvos, segundo a doutrina de Paulo. Ele vai dizer que a lei, quando ela fala acerca dessas observações de costumes alimentares, ela também não deve ser observada pelos gentios. E em terceiro lugar, a escatologia de Paulo. Nós vamos tratar nos próximos encontros acerca da carta, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. E nessas duas cartas nós encontramos um conteúdo fantástico. Entre eles, nós encontramos o que Paulo pensa acerca da escatologia, acerca das coisas futuras. Quando ele fala acerca da morte, quando ele fala acerca da ressurreição, da segunda vinda de Cristo, Paulo, ele não ordena este assunto de forma cronológica. Ele não faz uma linha do tempo. O que Paulo vai dizer é que quando Cristo vier, os mortos, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. Na cabeça de Paulo, a volta de Jesus seria nos seus tempos, lá atrás. Seria naquela época. Então ele se colocava neste grupo. Nós nos encontraremos com Ele nos ares. Paulo acreditava que era para aquele momento. Na verdade, Paulo não sabia quando seria a volta de Cristo, como ninguém sabe. Mas ele já deixou esse indício de que os mortos em Cristo ressuscitarão com Ele e receberão um corpo glorificado. Paulo fala sobre a salvação eterna, Paulo fala sobre a importância do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo, sobre a metanoia, a maneira que o Espírito Santo transforma o nosso entendimento, e Paulo também fala acerca das coisas futuras. Nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas aulas, eu vou trazer mais conteúdo. Assim que eu entrar em cada carta, eu vou apresentar um pouquinho mais e aprofundar esses conceitos de Paulo. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, acione as notificações e assim que eu colocar um novo conteúdo, você vai receber. Que Deus te abençoe.